Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de estudos oceanográficos? Você gosta de peixes, de entender fauna e flora marinha? Hoje nós vamos resgatar um clássico da Disney Pixar, Procurando Nemo, onde nós vamos utilizar ele como referência para entender uma dinâmica da água oceânica como um todo. Bora comigo? Procurando Nemo, Finding Nemo, filme de 2003, dirigido por Andrew Stanton, na qual, apesar do título, o nosso personagem protagonista não é Nemo, mas sim o seu pai, Marlin. Marlin tem um trauma ali bem no início do nosso filme, onde ele perdeu a sua esposa e toda a sua ninhada de filhotes que foram engolidos por uma barracuda, um tipo de peixe. E hoje ele vive no grande Recife, a grande barreira de corais australiana, inclusive que existe de verdade, com o único sobrevivente, o único peixe que ficou dessa investida, gastronômica da barracuda, seu filhote Nemo. Porém, este trauma acabou originando nele uma característica de um pai que sufoca muito seu filho na relação de cuidado. Ele a todo momento fica em cima, super protegendo ele. E, em seu primeiro dia de aula, Nemo está com muitos problemas, se sente constrangido pela forma como Marlin acaba, vamos chamar assim, de restringindo suas ações, causando constrangimento, como se fosse naquela velha ideia, de como um adolescente, como uma criança acaba ficando naquela imagem que passa para os seus colegas da escola. Chateado, Nemo acaba nadando ao léu, fugindo, Sabe naquela revolta de uma criança, de um adolescente, quando tá meio pistola ali porque brigou em casa? Pois é, só que nisso Nemo acaba sendo capturado por pescadores e deixando o seu pai desesperado. Marlin acaba tendo como única pista um óculos de mergulho que foi derrubado pelos pescadores que pegaram Nemo e caiu no fundo do oceano. Como ajuda, ou não, ele acabará tendo companhia de uma peixe, uma cirurgiã patela. Você vai pensando, que isso? É a espécie da Dory, este peixinho azul com tons amarelados. Pois é a sua companhia ao longo dessa aventura, uma pessoa, um peixe, que ele acaba de conhecer naquele momento, ainda do desespero pela busca pelo seu filho, mas que tem um problema curioso. Dory tem uma memória muito curta, ela se esquece dos eventos muito rápido, o que vai transformar a sua aventura, dos dois tentando encontrar Nemo, muito mais divertida, passando por diálogos em baleiês e até o encontro com um grupo de tubarões que estão adequando o seu hábito gastronômico ao vegetarianismo. Enquanto isso, Nemo acaba sendo negociado com um dentista lá na Austrália, que o coloca dentro de seu aquário particular no consultório. Enquanto isso, os peixes aflitos, revendo a sua nova companhia, tentam começar a dar toques para o pequeno Nemo, porque ele aparentemente não ficará no aquário. Este é o grande desespero deles, porque ele será dado para Darla, a maior amante, ao mesmo tempo terrível cuidadora de peixes que um desenho animado já viu. E uma das cenas mais icônicas do filme, claro que são várias na verdade, principalmente se você assistiu, reassistiu e reassistiu insistentemente o filme, já decorou falas e partes do desenho, uma das grandes cenas é onde nós temos tartarugas navegando em cima ou dentro de um corredorzão de movimento de água. Aquelas tartarugas que tá ali naquela brisa tal, elas estão indo dentro da corrente sul-australiana. Aí você vai pensar, mas viagem, hein, bicho? O que é aquilo lá? As tartarugas estavam muito loucas mesmo. Não. Aquilo é uma corrente marítima, justamente o ponto-alvo da nossa explicação de hoje. Aquele corredor de água existe de verdade. Não só aquele. Repare no mapa,
Todos estes pontos aonde nós vemos essas setas são correntes marítimas, mostrando a sua área de origem e a direção que elas tomam. A corrente marítima, primeiro vamos entender a sua origem. Elas acontecem, elas surgem por causa da somatória da diferença de pressão da água com o movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo, é o ato de fazer assim. Agora vamos pensar, você vai pensar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pensa quando você está no busão, no metrô lotado, no trem, tá cheio e você tem que viajar em pé. Agora imagina a hora que o busão ele freia e vai todo mundo. Ou então quando ele sai e vai todo mundo também para a outra direção. Pois é, isso é um movimento de inércia. Não vou prolongar mais porque eu não consigo, inclusive porque o meu conhecimento geográfico acaba, né, no limite do conhecimento da física. Aí nós temos então o mesmo efeito para a Terra, porque quando a Terra sai, entre aspas, do seu eixo, fazendo o movimento de girar, ela vai fazer com que, do mesmo jeito que a gente em pé nesses coletivos, a água tenha um tranco para o sentido inverso, causando então o movimento das águas. Reparem no mapa que as cores estão distintas nos tons vermelho e azul, no caso representando a temperatura delas. A temperatura da água corresponde à área latitudinal de sua origem, ou seja, se a corrente marítima se origina em faixa tropical, equatorial, áreas quentes de insolação mais intensa, a água tem maiores temperaturas. Do mesmo jeito, as correntes que se originam das áreas polares, Ártica e Antártica, pela baixa insolação que essas regiões possuem, originam então águas de temperatura mais baixa. Agora você deve estar pensando, né? Se é algo tão, vamos chamar, marinho, por que nós, em geografia, vamos pensar sobre correntes marítimas também? Primeira coisa, a corrente marítima, apesar de ser um efeito oceanográfico, tem impactos diretos no continente. Sabe como? Vamos fazer um passo a passo comigo aqui. A água, quando está quente, evapora. A água, quando evapora, forma nuvem. A nuvem carregada chove. Feito esse passo a passo, vamos entender que correntes marítimas quentes, ao longo do seu caminhar, quando elas passam ao lado, à margem da costa de algum continente, vai trazer como característica para esses lugares um índice mais intenso de chuvas e umidade. De novo, a água quente evapora. Por evaporar, ela vai gerar esse aumento de umidade no ar e vai fazer chover. As correntes marítimas que banham a costa brasileira vêm da porção equatorial atlântica, portanto são de alta temperatura. Mas nós vamos utilizar como exemplo, para tornar mais ilustrativo, uma área onde esse impacto é mais visível. Reparem no mapa, aqui nós temos o sentido da corrente do Golfo do México. O Golfo do México, localizado em faixa tropical, é a origem desse curso d'água, que, repare pela seta, vai até a porção do extremo norte da Europa. E isso é fundamental para explicar uma diferença na condição climática destes lugares, porque a água oceânica, portanto, nessa região do Mar do Norte, por ser banhada por águas que vêm, de faixa tropical, tem temperaturas que são mais altas do que áreas de mesma faixa latitudinal que não são banhadas por esse tipo de corrente. Entendamos que a corrente do Golfo realiza um efeito dentro do continente europeu, transformando o clima dessa parte mais mediterrânea, mais oeste, e o arquipélago do Reino Unido, Irlanda, França, essas partes europeias mais a oeste, com um clima mais ameno e mais chuvoso. A porção leste, a porção interiorana do continente europeu vai ter temperaturas mais rigorosas e secas. Você talvez já tenha visto um estereótipo de Rússia, por exemplo, com invernos muito rigorosos, com nevascas muito intensas. Outro exemplo fácil da gente ver é entender que a Noruega, que tem saída para o mar
nessa faixa banhada, chegando ainda com pouca intensidade, mas chegando com águas que vêm do Golfo do México, ele tem uma atividade portuária mais intensa do que os seus países em mesma faixa latitudinal, Suécia e Finlândia. Porque, apesar da faixa latitudinal ser a mesma, são lugares onde a água congela, já que não recebem esse aglomerado de água quente que vem do trópico. Vamos inverter. Pegando correntes marítimas que são frias, a gente tem como grande exemplo, aqui vamos utilizar a América do Sul, a corrente de Humboldt, ou chamada também de corrente do Peru. Reparem aqui que a corrente vem do Oceano Antártico, portanto a água é gelada. Água gelada, evaporação baixa. Pouca evaporação, o ar fica seco. E isso repercute no continente porque é devido à ação da corrente de Humboldt que na região andina, entre Chile e Argentina, que nós temos o deserto do Atacama. Olhe no mapa, repare comigo como o deserto do Atacama está bem próximo do oceano. Agora, se a gente for pensar, não faz muito sentido, porque por estar colado ao oceano, a passagem de umidade deveria ser mais facilitada. Fator 1. A água é gelada, portanto a evaporação é baixa. Somamos a fator 2, a Cordilheira dos Andes. Se horizontalmente, ao olhar no mapa, está muito próximo, verticalmente, enxergando em 3D, há uma distância grande, porque a Cordilheira dos Andes é muito alta, é um relevo de altimetrias elevadas, e a umidade, ela precisa, entre aspas, subir a Cordilheira dos Andes, fazendo ao longo da subida o efeito que a gente chama de chuva orográfica. Chuvas que acontecem ao longo da subida dessas montanhas, de qualquer montanha, qualquer relevo inclinado. Acontece que a água vai se perdendo ao longo dessas chuvas. Pensa que é como se fosse um balde que tem um furo embaixo. Se você ficar carregando o balde furado, você vai deixar molhando o caminho. Agora, quando a corrente, o ar chega nessa parte alta dos Andes, acabou a umidade. O balde esvaziou, o balde secou. E aí nós temos a formação do deserto do Atacama. Assim como no filme, a corrente é utilizada pelos animais, como via de transporte, e é interessante destacar que aqui no caso da corrente gelada tem outro efeito interessante para a questão da fauna local e mexendo também com a atividade econômica. Porque como a água é gelada, você acaba desenvolvendo nessas regiões, nesses locais, uma concentração de peixes com carne mais espessa, de carne grossa. Pense em salmão, atum, esses peixes que habitualmente estão associados à gastronomia oriental, a sashimi, como eles têm a carne alta. Agora imagine como você compara com uma sardinha, porquinho, são peixes que são bem mais finos. Os peixes de carne espessa são adaptados a essas baixas temperaturas e por isso fizeram essa carne alta. Em compensação, os peixes de carne mais fina são adaptados a águas quentes. No caso, apesar do Brasil ter um litoral maior, as atividades pesqueiras de maior relevância na América do Sul estão em Chile e Peru. Isso pensando que são países que tem, não porque a atividade pesqueira ali tenha mais peixes e tal, mas é que ali tem um peixe de valorização no mercado maior, considerado um peixe nobre para a questão de preços. Essas áreas coladas à costa também vão causar um efeito chamado ressurgência, que aí somado a isso faz com que a gente tenha alimento para estes peixes. Reparem no esquema onde nós temos a água indo nesse movimento contra o continente, só que ele vai encontrar, entre aspas, um fundo de piscina raso. É quando o oceano começa a ficar mais raso. E nisso, as águas mais profundas e geladas, ao virem para a parte mais alta, trazem plâncton. Plâncton. É o alimento desses peixes, que vai atiçar, vai gerar um grande banquete, permitindo então que esses peixes de carne grossa se localizem ali, já que a temperatura é interessante e tem abundância de recursos alimentícios. E aí, você conhecia todos esses detalhes? Você fala baleia... Você já conhecia esse filme? Você já tinha assistido? Deixe os seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho para receber notificações de quando lançarmos vídeos novos e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!